começar, qual o seu nome completo? José Roberto Pasqualini. Beto Pasqualini. Beto Pasqualini. Qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça quando você ouve ou lê Jornal Cidade de Santos? Foi um período da minha vida em que talvez eu tenha feito meus melhores amigos dentro daquela redação. Durante aquele período que eu tive ali. Quer dizer, eu nem fiz os melhores amigos, na realidade eram amigos que eu já tinha. O único amigo que eu não tinha e que eu fiz lá foi o Mauri. Na realidade, eu entrei no jornal pelo Mauri. Eu não o conhecia, o Oswaldo já o conhecia, porque o Oswaldo era, nessa época, o Oswaldo de Mello era repórter do Estadão, não trabalhava mais no Cidade de Santos. E o Mauri também trabalhava no Estadão. Trabalhava de manhã no Cidade, cobria Porto, eu acho, e de tarde ia para a sucursal. E o Mauri que me recebeu no jornal, lá no arquivo, e que falou com o Bland para eu fazer o estágio que posteriormente eu seria contratado. A primeira imagem foi essa, foi eu com o Mauri sentado conversando no arquivo do jornal. Eu acho que eu já conhecia o Mauri, eu já não tenho mais certeza, porque o Mauri nessa época fazia faculdade também. O Mauri ele não é meu contemporâneo assim de classe, mas é meu contemporâneo de curso. E eu lembro de uma eleição para o diretório, para o estudantil lá, de eu fazer parte dele me convidar, mas eu já não sei se eu conhecia já do jornal, se foi depois, isso eu já não sei. Mas a minha lembrança é essa, de entrar lá pela mão do Mauri. Que ano que era isso e quantos anos você tinha? Eu devia ter 21. Isso deve ter sido, nasci em 53, 74, 75, acho que foi 75, 1975. Qual foi a primeira impressão que você teve do ambiente da redação, assim que você chegou com o seu trabalho? Cara, eu estava passando do primeiro para o segundo ano da faculdade, eu não tinha a menor noção de nada. Não tinha a menor noção de nada, nunca tinha entrado numa redação, não sabia nem o que era, não fazia ideia. Foi legal, primeiros meses assim, de estágio mesmo, você fica quietinho, vendo tudo, conhecendo as pessoas, olhando como é que funciona e o caramba, mas não teve nada de especial assim que me desse muito, que me marcasse, entendeu? Eu tinha uma relação ali praticamente só com a chefe de reportagem na época, que era a Hilda, que aliás acho que tem que entrar na tua lista, porque a Hilda ficou muitos anos no Cidade. Hilda. Então foi isso. Como é que era o ambiente? Muita gente me relatou que era... Então, com o tempo, eu fui percebendo que havia, como em todo lugar, há grupos, né? Que se formam por identificação, identidade de várias ordens. E com o tempo isso foi ficando talvez mais marcante, porque nós vivíamos uma época ali de muito radicalismo, né? Muito radicalismo não, na realidade radicalismo nós vivemos hoje, né? Havia uma efervescência política. E eu percebia que com o tempo se formou um grupo mais contestador, de pessoas, jornalistas mais novos, com mais ambição, e não ambição monetária, né? Uma ambição profissional mesmo. E havia um pessoal mais conservador, que contestava menos aqueles métodos todos. O jornal era um jornal muito precário, né? Era muito precário, as pessoas devem ter comentado sobre isso, né? Era um jornal feito em Santos, as matérias eram produzidas aqui, era diagramado aqui, parte dele diagramado aqui, montado o Pestap aqui, e depois de que ia para São Paulo, uma parte dele, a outra parte era fechada lá, né? Portanto, tinha erro pra caramba, né? Era um jornal do erro, né? Toda edição era um festival de erros, né? Teve alguns assim clássicos. Eu não saberia. Quem é muito bom para lembrar disso, talvez seja o R, já deve ter conversado com ele. Teve uma troca de fotos que eu lembro que provocou um abalo na época. O Bland era o editor.
E o Bland, o jornal tinha o Bland particularmente, o jornal por consequência, porque ele era editor de jornal, ele tinha muitas críticas ao Carvalhinho, que era o prefeito nomeado da época. Havia mesmo embate entre eles, entre o jornal e a tribuna totalmente alinhada ao prefeito, e o Cidade de Santos oposição. E era uma oposição meio, assim, dava na medalhinha, né? Literalmente. Né? Não tinha muito... E, por acaso, nesse dia, eu nem estava presente, né? Eu nem sei se eu ainda trabalhava lá, se eu já trabalhava lá. Eu soube dessa história. O Carvalhinho foi na redação, foi recebido pelo Bland, e tem uma foto do Bland e o Carvalhinho dando a mão. E foi, eu não sei, porque era uma bagunça tão grande que essa matéria foi publicada junto das matérias da editoria de cultura, que era o Roberto Pérez. E tinha uma resenha sobre um filme famoso na época, chamado O Estranho Vício da Senhora Ward. Trocaram as legendas, cara. O Estranho Vício da Senhora Ward foi parar na foto do Carvalhinho e do Bland dando a mão. Isso gerou maior... Mas esse era um dos erros, foi um dos erros que marcaram na época. Enfim, eu não sei. Eu queria que você falasse do clima da redação. Tem muita gente que já me... Era uma puta bagunça. Então, era uma bagunça. Era uma bagunça do cacete. Eu sempre ouvi dizer, eu trabalhei 10 meses nessa época, quando eu entrei no Cidade de Santos, eu simultaneamente, pelas mãos do Ricardo Marques, que era repórter já da Tribuna e tinha trabalhado na revisão da Tribuna, eu fui trabalhar na revisão da Tribuna. Trabalhei 1 ano na revisão da Tribuna, que foi excelente como escola, para aprender a escrever, para não cometer erros, tipo pontuação, acentuação, enfim, as normas todas que eu nunca tinha usado. Né? Na faculdade eu estava no 1º ano. E fui péssimo aluno, sempre fui péssimo aluno na escola e na faculdade. E ali eu aprendi. Eu trabalhava com um cara muito inteligente, que chamava Francisco Teixeira Rienzi. Você deve ter ouvido falar do Rienzi. Rienzi já faleceu. Maluco também do cacete. E a redação da Tribuna tinha fama, e na revisão era assim, de uma maior disciplina, de um silêncio, das pessoas falarem pouco. O patrão estava presente o tempo todo. Eles circulavam pelo jornal, tanto o Gilfredo como posteriormente o Roberto, eles circulavam pelo jornal. O Gilfredo, pelo que eu sempre ouvi, sempre foi tido como uma pessoa muito afável pelos jornalistas. As pessoas gostavam de trabalhar na Tribuna, até onde eu sei. Mas era bem formal o ambiente. E no Cidade de Santos, não tinha patrão, né, cara? O editor, que era o Bland, era um cara meio maluco, né? Era um doidão, né? Não estava nem aí para formalidade, entendeu? Ele era esculacho em pessoa, estava sempre com a camisa para fora da calça. Ele tinha para trabalhar na época, o editor trabalhava de terno. Mas ele trabalhava de terno, mas a primeira coisa que ele fazia era tirar o paletó, tirar a gravata, a camisa estava sempre com as fraldas para fora. E a redação era muito barulhenta, porque tinha piada o tempo todo, gozação o tempo todo, anarquia mesmo, sabe? Tem momentos de muita anarquia. Um deles, que é o que eu me lembro, foi de uma visita na época, eu cobria sindicato, junto com o Zé Losada. E o José Dias Trigo, que era presidente do Sindicato dos Condutores Rodoviários, entrou na redação, só que o Trigo, para dentro da redação, tinha uma fama de pelego. Essa que era a fama dele. Por coincidência, a redação, não sei se você conheceu a sala, era uma sala grande e que terminava numa porta dupla num corredor. Então, a pessoa, quando entrava na redação, todo mundo via. A redação inteira via quem entrava na redação. E o prédio onde estava instalado a Cidade de Santos era infestado de ratos.
Tinha muito rato. Tinha rato nas gavetas, né? Era uma coisa de louco. Quando ele pôs o pé na redação, um rato, sabe, porque o Isaltino, que era amigo do Trigo, ficava numa mesa bem na entrada da redação. Então, quando ele entrou na redação, ele foi para a mesa do Isaltino. O rato devia estar na mesa do Isaltino, porque a hora que ele entrou, ele falou com o Isaltino e o Isaltino mandou ele falar com o chefe de reportagem, que ficava na outra ponta da sala. Na hora que ele saiu para ir falar com... O rato saiu debaixo da mesa do Isaltino e foi para baixo da mesa do chefe de reportagem. E aí alguém gritou, olha o rato! Todo mundo olhou e viu o Trigo. Aí começou, olha o rato, olha o rato, olha o rato, segura, cuidado com o rato. Os meninos, os contínuos, um deles pegou um taco de pau e ficou do lado do Trigo, porque o rato estava no caminho do Trigo. Puta, ali foi uma algazarra, cara, porque ficou todo mundo gritando, olha o rato, olha o rato, olha o rato, o Trigo vermelho. O Trigo ficava muito vermelho. Ele era muito claro. Ele existe, ele está vivo ainda, não sei. Como é que era a sua rotina no Cidade de Santos? Quando você chegava? Eu tive várias. Eu trabalhei... Inicialmente eu trabalhei... Eu comecei como repórter, assim, mas rapidamente, como eu tinha 2 empregos, o Blandi me ofereceu o full time para eu trabalhar na secretaria, como copydesk. Então, a rotina de copydesk não tinha nada a ver com a rotina de redação. De redação, que eu digo, de reportagem. Então, eu trabalhava à tarde, trabalhava tipo, nem lembro, acho que era 1 hora que eu entrava, ia até às 6, 7, 8, depende. E depois, quando eu fui para a redação, eu fui para a redação à tarde também. E era a rotina de redação, de você chegar, pegar uma pauta, sair para a rua e fazer reportagens. O Cidade tem esse perfil popular, né, combativo, e se coloca como porta-voz da comunidade e tal. Qual que era a percepção que você tinha quando você ia fazer uma matéria no bairro? Assim, tinha essa identidade mesmo? Mais ou menos. Eu sei te dizer, cara, eu não saberia te afirmar qual a identidade, qual a percepção que as pessoas tinham do Cidade de Santos fora do Cidade de Santos. Eu acho que era um jornal pouco influente, não era muito influente. Tinha a influência que tinha era sobre autoridade e sobre políticos, porque os políticos, qualquer jornal influencia, né? Porque o político tem pavor de ser exposto, né? Então sempre tinha mais repercussão no meio político. Agora, na sociedade eu era muito imaturo, então assim, eu não tinha muito, eu não me colocava no lugar do leitor, entendeu? Então eu não sei te dizer qual era. Assim, a imagem que a gente fazia, que as pessoas tinham da gente, ou da gente que eu digo do jornal, era de que era um jornal popular, tinha uma imagem muito muito comum de pessoas do Porto, principalmente trabalhadores, de andarem com o jornal no bolso de trás do macacão, aquela coisa toda. E eu acho que isso se devia basicamente pelo tipo de noticiário policialesco, né, que havia a editoria de polícia era muito forte, muito pesada no jornal, tinha muita influência no leitor. Basicamente isso que eu posso te dizer, entendeu? Não saberia dizer melhor. O Cidade circulou numa época que o prefeito era nomeado, né? Sim. E aí o jornal tinha uma campanha em defesa da luta da autonomia e criticava o prefeito nomeado, seja qual fosse, né? Mas em especial com o Carvalhinho. O Carvalhinho foi uma rixa mesmo, quase pessoal. Queria que você contasse, por que você acha que tinha essa rixa pessoal e contar alguns episódios? Também não sei dizer, cara. Eu só sei que eu acho que foi uma decisão do Blandi, não sei se foi uma decisão mais editorial do que política, porque até onde eu conheço o Blandi, não conheço bem o Blandi, mas o Blandi não é exatamente um progressista, vamos dizer assim, né?
Entrevistou ele? Ainda não. Ele não é exatamente um progressista, mas eu acho que foi mesmo para ser uma antítese da tribuna, para sair fora do trilho da tribuna. Acho que essa a principal razão. A redação, parte da redação, abraçava isso. A autonomia da cidade não era uma coisa de esquerda, não era uma aspiração da esquerda só, era uma aspiração da cidade inteira. Era uma coisa meio ultrajante aquilo, né? Santos não, até então, depois foi perdendo muito da importância política e econômica, né? Mas até então tinha bastante importância, tanto política quanto econômica. Tinha deputados importantes, federais importantes, que era uma cidade que sempre teve uma tradição de mais à esquerda, né? Os deputados, no caso, Marcelo Gatto, o Fabiano, a própria história do Esmeraldo Tarquínio, que, aliás, é uma passagem do jornal que todo mundo menciona, né? Porque foi uma manchete até hoje, sob o olhar atual, manchete racista, né? Deu crioulo. Foi essa manchete do jornal quando o Esmeraldo foi eleito. Na época, esse crioulo tinha um peso diferente do que tem hoje, a verdade é essa. Ainda era racista, já era racista, mas não tinha essa dimensão, porque o Pelé era tratado como crioulo, e ele próprio assumia a identidade como sendo crioulo. Eu nem sei o que quer dizer crioulo em relação ao negro, né? Porque em qualquer na América do Sul toda, crioulo não designa negro, né? Designa o local, né? Que eu saiba. Então, eu acho que o jornal optou como caminho para a inserção no mercado ser oposição, não ao regime, porque não era, de jeito nenhum. Essa história que se vende, existiam jornalistas, sim, que produziam matérias que eram realmente, contestavam, entre linhas, o regime militar. Mas o jornal em si, eu acho que pelo contrário, sabe? Eu acho que tem aquela história da Folha, dos veículos da Folha serem usados na repressão, esse troço, não sei se já foi apurado, porque também não tenho essa informação. Mas muita gente, ou algumas figuras importantes dessa passagem, trabalharam no Cidade de Santos. E a visão, e aí não tenho nada, não é uma crítica às pessoas que faziam, tipo Rocha e toda a equipe de polícia, a visão do noticiário policial era uma visão retrógrada, muito retrógrada e diria quase irresponsável, quase não, irresponsável, porque publicavam fotos de suspeitos como sendo marginais, era uma coisa horrorosa. Eu conheci um rapaz, um surfista, que me odiava, cara, eu não sabia por quê, meu. Eu tinha conhecido o cara numa coisa nada a ver com relação ao jornal, e depois, em contato com o cara assim na rua, eu fui saber que ele me odiava porque eu era do Cidade de Santos, e o Cidade de Santos tinha publicado uma foto dele como sendo um marginal, e o cara não era, meu, acho que o cara foi vítima. Pô, um absurdo. Isso. Então, não era um jornal de resistência ao regime, como muitos poderiam querer que parecer que fosse. Na minha opinião, não era. Era pró-autonomia, mas até a Tribuna fazia editorial pró-autonomia. A Tribuna adorava o Carvalhinho, estendeu o tapete para o Barbosinha, mas nunca deu um prefeito, né, na realidade. E o Cidade de Santos teve um prefeito que era o dono do Cidade de Santos, que virou prefeito nomeado de Santos, que era amigo pessoal do Maluf. Agora, o Caldeira. Com o Carvalhinho, além de ser uma coisa, parece que pessoal. Eu não sei te dizer, eu não diria que era pessoal. Mas assim, meio que avançou o sinal, né? É porque o Carvalhinho era jogo duro, meu. O Carvalhinho batia pesado. O Carvalhinho era do cacete. Eu fiz eu escrevi isso acho que foi já na época do Gabriel. Porque o Carvalhinho
mesmo depois de ser prefeito, ele continuou ativo e figura política importante. Ele foi provedor da Santa Casa, ele tinha voz política na cidade. Isso quando o Gabriel foi editor, já era editor. 86, 86, sei lá, datas eu não lembro. E eu fiz um artigo assinado, daqueles da página 2, falando sobre ele sem citá-lo. Chama do Reizinho, como se for aquele personagem de quadrinho o Reizinho tá nu, porque ele tinha feito uma ofensa para uma médica comunista, que não sei se pertencia ao Partido Comunista, mas na época eu achava que sim, a Lia, que era médica do Sindicato dos Metalúrgicos, ele foi ofensivo, sabe? Foi machista e ofensivo. E eu fiz um artigo, mas esculachando com ele, sem citá-lo. E eu sei que ele comentou com um colega, falou, pô, mas eu nem conheço esse cara, mas por que ele me odeia tanto? Eu não odiava ele, só fiz um artigo meio pesado para cima dele. Mas eu já não sei nem por que eu falei isso. Está falando dos atritos. Então, a passagem, quando ele era prefeito, eu estava começando no jornal, então eu não entendia nada. Eu era muito ingênuo politicamente ainda. Já tinha uma postura desde muito novo, talvez por influência do meu pai, tudo. Eu sempre achei o regime militar um regime antidemocrático, uma ditadura mesmo. Eu tinha consciência disso. Mas assim, essas filigranas que existem da imprensa, da relação da imprensa com o poder, eu não percebia nada. Na realidade, eu me debatia para me livrar das pautas, porque era muito difícil para mim, eu não sabia nada, cara, literalmente. Eu nunca tinha tido uma aula de redação, eu não sabia o que era lead, eu não sabia nada. Eu fui aos trancos e barrancos. Eu acho que eu conseguia ter uma postura positiva de aprendizado, né, de eu prestar atenção e de querer aprender com os outros e o caramba, de perguntar, de não ter vergonha de... E aí fui me formando. Mas assim, o tempo que ele foi prefeito, eu não lembro assim das coisas que aconteciam. O Mauri, outros contemporâneos na época tinham mais maturidade para perceber o que era aquilo. Então, eu não sei te dizer assim. Mas qual foi. Dessa época ele tinha aquele negócio de. O senhor comentou muito. E tinha uma solenidade assim, várias autoridades, estavam aparecendo na foto, cortava. Teve uma época que a partir esse atrito foi se agravando de tal forma que ele era cortado de todas as fotos e o nome dele não era mencionado no jornal. Então, o cara era prefeito da cidade, prefeito nomeado, mas era prefeito, né? Não havia como tirá-lo da história, não é para um jornal. Olha o nível, né, meu? Olha o nível. Eu acho isso horrível, cara. Não era só tratado de alcaide, prefeito nomeado, tinha outra que era burgomestre. Isso é coisa de blande total, né? Totalmente blande. Tem uma história que eu não sei se é folclore ou se realmente aconteceu. Teve um evento, acho que veio o governador, veio o ministro, outra autoridade, e na hora da foto oficial o Carvalho ficou no meio da foto. Sabe? Não. Então, aí chegou a foto pro Blandi, pô, e agora? Não dá para cortar, né? Aí ele pegou a canetinha, pintou óculos, pintou barba. Meu Deus. Tudo é possível. Não duvido disso. Não duvido disso. Ele era muito louco, Blandi. O Blandi era muito louco. Ô, Beto, queria que você falasse sobre a cobertura do incêndio da Vila Socorro. Eu não trabalhava no jornal nessa época. O incêndio foi dia 24, na noite do dia 24 para o dia 25 de fevereiro, que é a noite do meu aniversário. Dia 24 de fevereiro é meu aniversário. Eu estava voltando da Europa, eu tinha ido passado um ano de 83 eu passei inteiro na Europa, voltei no dia 1º de fevereiro, e como o meu aniversário era logo em seguida, eu reuni meus amigos todos numa casa onde eu morei uma época com outro amigo,
E estávamos lá, e essa casa ficava numa esquina, a casa do Oswaldo e da Silvia na outra esquina. E o Globo, procurando o Mauri, telefonou para a casa do... Não consegui encontrar o Mauri lá nenhum, como sempre. Aliás, Mauri, o Globo, é um caso... Meu, é demais. E aí o Oswaldo foi lá avisar que o Globo estava procurando o Mauri, que estava tendo um incêndio em Cubatão. Largamos a festa, passei em casa, peguei minha câmera, e o Mauri passou no jornal, pegou uns filmes, afanou os filmes, né? Porque eu não trabalhava no jornal, não podia nem pegar filme. Uma coisa de louco. O Mauri era completamente. Aí a gente foi para a Vila Socorro. E aí eu fotografei o incêndio, consegui algumas imagens, uma delas foi uma foto de 2 páginas da Isto É, que acho que o Mauri conseguiu, o Mauri que encaixou, era uma foto a cores, não tinha... Todos os fotógrafos na época não trabalhavam com cores, né? No jornal não trabalhava com cores, eram só revistas. E eu, por acaso, tinha um filme colorido, que foi o filme que eu usei de manhã, quando estava o sol raiando. E aí saiu uma foto, uma página dupla na Isto É. Agora, assim, a recordação que eu tenho é uma coisa quase indescritível, né? Porque aquilo foi feio, né? Não foi uma coisa muito agradável de cobrir. Eu lembro de filas de sequências assim de corpos reduzidos a como se fosse um toco de madeira, de tão calcinados que estavam. Foi uma coisa horrorosa mesmo, né? Assim, e ficamos lá a noite toda até a manhã do dia seguinte. O jornal e os fotógrafos do jornal ficaram loucos por conta do o Mauri pegar fotos filmes do jornal para entregar para uma pessoa que não trabalhava no jornal. Ficaram bravos comigo, com ele. E eu fiquei com as fotos e não sabia o que fazer com aquilo. E o Mauri que acabou oferecendo para a Isto É, e a Isto É publicou e tudo. A lembrança que eu tenho é muito vaga, durou a noite inteira. Eu só lembro... Não, foto nunca publiquei no Cidade de Santos. Do tempo que você ficou lá, qual que é a cobertura mais marcante, uma matéria marcante? A greve do Porto, acho que de 79, né? Outra coisa também, assim, que eu não me orgulho nada disso, porque eu acho que eu fiz um péssimo trabalho. Eu fiquei muito envolvido com a coisa. Na época eu estava ligado na formação do PT, eu achava... Aquilo surpreendeu a todos, a mim em particular, mas surpreendeu a todos, como surge o PT, né? Uma coisa tão espontânea mesmo, porque foi uma coisa espontânea, que fugiu do controle da própria esquerda majoritária na época, aqui em Santos, que era o Partidão execrava o PT, não queria o PT, né? Óbvio. Então me envolvi muito emocionalmente na greve, assim, com o que estava acontecendo. Eu era mais testemunha do que repórter. Eu tinha circulava bem nas oposições sindicais, na oposição, passei a circular bem na oposição sindical, que no caso dos trabalhadores da administração portuária, era liderada pelo Nobel, que depois virou vereador e tudo, um cara conhecido, que era da Convergência Socialista. E assim, eu testemunhei a greve assim de manhã, de tarde e de noite naquela época. Eu ficava muito próximo. Na hora de escrever as matérias, cara, eu estava entupido, entendeu? Eu não conseguia escrever. Eu tive maior dificuldade de tratar com objetividade. Mas foi uma experiência marcante, porque aquela greve foi uma greve bastante importante no contexto da época. Criou lideranças que acabaram saindo de lá e virando vereadores e figuras políticas importantes, como o Nobel, hoje já não está mais na política, mas foi um vereador do PT durante muitos anos e depois do PDT, né?
o Furtado, que era diretor do Sindicato da Administração Portuária. Eu tive contato com o pessoal da Convergência Socialista na época, que atuava na clandestinidade, né? Mesmo insuflando a greve, fazendo infiltração no movimento, né? Ali meio que foi meu batismo, entre aspas, no movimento de esquerda. Porque até então não tinha. Eu era um espectador, né? Não tinha entrado tão próximo, nunca tinha tido contato tão próximo com a política, a não ser a política estudantil, que também não era, nunca fiz política estudantil, mas participei do diretório em que o Mauri foi eleito presidente do diretório. Eu não tenho certeza se foi o Mauri que era presidente, mas eu acho que era. Beto, eu queria que você falasse sobre outras matérias marcantes da cidade. Por exemplo, a história do submarino que encalhou. Aí isso eu não estava mais lá. Isso já tinha saído. Não, isso aí foi quando fechou o jornal, né? E também não conheço essa história a fundo. Eu conheço essa história porque eu vi que saiu... Foi uma semana. Isso aí acho que foi... Na minha cabeça, na minha péssima memória, isso aí foi uma semana antes do jornal fechar. O jornal já vinha capengando por conta da sucessão do Gabriel. Foi um retrocesso, né? Ali houve algum tipo de desentendimento entre os dois sócios da Grupo Folha, que era o Caldeira e o Frias. O Caldeira era santista, o Cidade de Santos existia muito por conta do Caldeira, que queria ter influência política na cidade, e o Frias... eu acho que era um cara mais bem formado em termos de administração e de negócios, nunca concordou muito, aparentemente nunca concordou muito com a existência do jornal. Era um jornal deficitário, que causava um sério transtorno, acho que na linha de produção da Folha, porque era o primeiro jornal a rodar, e rodava muito cedo, então tinha uma dificuldade logística muito grande. Voltando um pouco no tempo com relação a essa matéria, no ano anterior, o Gabriel foi o ano que o Gabriel Tranjan foi editor. Muito em função muito não, por uma decisão do Frias. O Frias queria implantar no projeto, já estava avançado o projeto Folha, né? Que foi instituído na Folha, que modernizou o jornal, aquele negócio todo, e queria aplicar aqui também, no jornal. E foi para isso que o Gabriel veio. Foi um avanço assim maravilhoso em termos de jornal. Para mim foi o único período em que o jornal, como jornal, me entusiasmou trabalhar lá. Eu não trabalhava lá, eu trabalhava no Notícias Populares, que era outro jornal da empresa. Como eu cobria Santos, eu trabalhava na redação do Cidade, passava as matérias por Telex. Como tinham todos os meus amigos ali, eu já tinha trabalhado 6 anos, eu acho, no jornal, aquilo ali era a minha casa. E quando o Gabriel foi para lá, houve uma mudança enorme. Os salários aumentaram, houve uma mudança da política salarial do jornal. O jornal passou a pagar bem, a competir com a Tribuna em termos de salário, a ponto de atrair jornalistas importantes, como era o caso do Ricardo. E, em andamento, havia propostas de outros jornalistas, entendeu? Como o Fidalgo, o Lane. E os jornalistas mais à esquerda, vamos dizer assim, da tribuna, começaram a cobiçar aquele espaço, porque pagava bem, trabalhava com amigos, não tinha muito mais liberdade de expressão mesmo, como autores, né? E quando estava para haver a sucessão, quando o Gabriel recebeu uma oferta, acho que recusável, óbvio, para implantar a revista lá, Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Ele já tinha sido, se eu não me engano, posso estar falando uma besteira, mas ele já tinha sido o cara que criou a Globo Rural, o Globo Rural. Era um editor importante, o Gabriel. Cara, acho que eu nunca vi um jornalista em cargo de chefia que nem o Gabriel. Sabe? Um cara super
low profile, sabe? Não queria aparecer, discreto, não era mandão, não era gritão, não era... Tudo o contrário que a gente conhece de editor, da maioria dos editores, né? Ele tinha recebido essa oferta e estava ele planejando junto ao Frias, tinha proposto e o Frias tinha concordado, que o Mauri e o Oswaldo assumiriam. O Oswaldo era o editor da coluna política, do dia a dia não, do Bastidores, dia a dia da Tribuna. E o Ricardo cobria a prefeitura, e era repórter especial, fazia a matéria que queria. E, pô, os caras estamos juntos desde sempre. Eu conheço os dois e era amigo dos dois muito antes de trabalhar em jornal. O Oswaldo é que me indicou o Mauri para ir lá pedir um emprego no jornal, para fazer estágio no jornal. O Ricardo era contemporâneo de faculdade do Oswaldo, do Fidal, que eram meus amigos de rua, de Praça Independência. Da gente ter feito um jornal alternativo, um fanzine, né, chamado Groselha, que era editado na casa do Ricardo. O Ricardo não fazia parte do Groselha, mas era na casa dele, era uma república. Ele morava junto com o Luiz Carlos de Assis, que também está em Portugal agora. A solução que estava na bica de acontecer, nos colocava na liderança do segundo diário da cidade. Isso aí, para mim, para nós, né, para todos nós, era desafiador para caramba. Era o que a gente queria, entendeu? Tudo que a gente queria, né, na vida. Aí, quando foi o dia, eu lembro isso, eu ainda falei isso com o Ricardo ontem. No dia seguinte, eu cheguei no jornal, no dia que era para o Oswaldo e o Ricardo assumirem, eu cheguei no jornal, o Ricardo estava me esperando na porta para falar, tem uma surpresa. Eu já achei aquilo estranho, né? Mas falei, sei lá, qual é a surpresa? Adivinha? Falei, sei lá, quem é o editor de jornal? Eu falei, pô, até onde eu sei, tu e o Oswaldo. Não, é o Bland. Aquilo para mim foi um negócio mais surreal que podia acontecer, porque o Bland, a despeito é um jornalista de época, é um jornalista que fazia sentido nos anos 60, até o meio dos 70. Depois da modernização do Projeto Folha, daquele negócio todo que houve uma modernização flagrante no jornalismo, Jornal da Tarde, aquela... Eu achava aquilo surreal, né? E era o Bland. Nesse primeiro dia, o Ricardo e o Mauri, que cobriam prefeitura e Câmara, não voltaram com as matérias e foram demitidos. Eles foram para um bar, encheram a cara, mandaram tudo para os ares. Uma irresponsabilidade, uma sacanagem. Ficou tudo nas costas do Oswaldo. O Oswaldo teve que fazer a coluna, porque o Oswaldo era alimentado pelos repórteres de política. E ele fazia a coluna política, então os repórteres que tinham de bastidor passavam para ele. E ele fazia a coluna. Nesse dia, ele fez a coluna da cabeça dele, não, com aquilo que ele pôde apurar, porque o Oswaldo é um puta jornalista, né? Um dos melhores que eu já conheci. O cara, além de ser um puta jornalista, é uma pessoa de uma dignidade e de um comportamento inatacáveis, entendeu? Um cara sério. Se tem uma pessoa séria, Oswaldo de Mello. E o Oswaldo escreveu a coluna. No dia seguinte, quando ele foi ver a coluna estava toda alterada, com aspas ou seja, o Oswaldo foi o único da época da turma que pediu demissão. Eu falei, eu vou sair dessa merda, eu não vou ficar aqui aturando essa papagaiada depois de perder a Mega Sena do ano, né? Eu forcei minha demissão, fui demitido também. Eu contei essa história toda para explicar o que estava acontecendo. Quando o Bland volta, o Frias larga a mão. O Frias fala, não tem mais nada a ver com isso então, agora é contigo, pro Caldeira. O Frias desistiu, entendeu? E para o jornal, para o Caldeira, cabia, em um ano, aumentar a venda, aumentar o faturamento. E, obviamente, que não ia conseguir nunca. Nunca conseguiu na história do jornal. O jornal, até onde eu soube, sempre foi deficitário.
estava condenado ali. E eu acho que culminou depois de uma série de... Porque houve demissão em massa no jornal. Um monte de gente saiu por conta própria, porque não estavam mais afim de ficar ali, porque o Blânio, inclusive, ele chega de um modo bastante arrogante, desmanchando toda a sistemática de produção que havia, entendeu? A divisão porque a gente dividiu o Gabriel dividiu as editorias e juntou as editorias. Então tinham ilhas, cada ilha era uma editoria. Ele desfez tudo, uma coisa meio gratuita. Então muita gente saiu do jornal nessa época. A gente já via que ali não tinha muito futuro. Eu não sei, eu não acompanhei o jornal nessa época, eu estava tão indignado com o que aconteceu que eu não prestava mais atenção no jornal. Essa história do encalhe do navio surge quando já a situação da cidade já estava muito desgastada internamente na empresa. Aí sai essa matéria, uma matéria que acho que foi mal apurada, foi capa do jornal, saiu na primeira página, e a Folha usou a matéria na sua própria primeira página sem checar o que estava acontecendo. E até onde eu sei também, porque eu só fiquei sabendo pelo bastidor, eu não acompanhei de perto, a capitania tinha reiterado para o repórter que não havia nada disso. Não dava maiores informações, mas que rejeitava a ideia de que havia um encalhe de um submarino no Bertioga. Depois é que ficou se sabendo que era, na realidade, uma manobra que a Marinha não confirmava porque era uma manobra militar, então, obviamente, não devia... Era cercada de segredo, de algum segredo, né? Imagino. Segredo maluco, porque as pessoas da praia viam o submarino, e por isso que surgiu a ideia de que encalhe, porque alguém ligou para a redação do Cidade de Santos e falou: olha, tem um submarino encalhado aqui. Aí o repórter teria perguntado, essa é a versão que veio parar no meu ouvido. Ele ligou para lá: mas você está vendo? Estou vendo, sim, o submarino está ali parado há horas já. Aí um vai e vem de lancha na praia, aí o caramba, que fazia parte da manobra. Mas a capitania negando. E aí, quando saiu a matéria no dia seguinte, nos dois jornais, acho que os militares ainda eram governo, ainda era ditadura, ainda era o regime militar, chamaram os responsáveis para explicar, né? E aí já viu, né, aquela ignorância. Uma semana depois o jornal tinha fechado. Acabou. Na minha memória, uma semana depois o jornal fechou. Não sei se foi isso. Pode ter sido mais ou menos. Você estava na época que o Maluf visitou a redação e foi entrevistado com o Ricardo Marques? Eu não trabalhava lá. Eu trabalhava no Notícias Populares. Já estava na redação. Não testemunhei a visita em si. Não estava lá perto. Não vi. Soube, li a matéria, achamos todos maravilhosa a matéria. Uma matéria realmente inacreditável. Eu não sei contar porque eu não estava presente. Quem sabe bem disso é o Oswaldo e o Ricardo, né? Eles já devem ter contado para ti. Mas o que transpareceu é que ele entrou com um secto, né? Que ele sempre fazia, ele se protegia com um secto na época. Hoje em dia as pessoas não têm ideia do que significava o Maluf, mas na época o Maluf significava tudo o que havia de ruim na política da ditadura. Era um civil tido como muito corrupto, autoritário, com uma política policial violenta, muito violenta. Isso que a gente tem hoje, ali já havia. A rota era o cartão de visita do Maluf. Ele entra com o secto na redação, entra na sala do Gabriel, o Gabriel chama os dois repórteres, eles fazem todos toda aquela encenação de cumprimentar, de discursinho, caramba. Nesse momento, nessa fase
parece que toca o telefone, o Gabriel atende, é o dono do jornal, o Carlos Caldeira, para falar, olha, o Maluf está aí, que seja bem tratado, piriri, 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 porque eram amigos. O Maluf, só para lembrar, nomeou o Caldeira prefeito nomeado de Santos. Na época não era, mas havia sido. Na hora da entrevista, de fato, o Gabriel pede para todo mundo sair da sala, deixar só o Maluf ficar lá e os repórteres e ele. Já foi um clima, não queria muito. Aí o que se seguiu é o que está escrito na entrevista do jornal, né? Aí eu não vou nem falar porque eu não lembro de detalhes, mas foi uma coisa bastante agressiva, vamos dizer. Foi uma troca quase uma troca de insultos. Mas por parte do. Mas não, totalmente por parte do Maluf, na realidade foi uma reação a coisa do Rock Hudson, foi uma reação do repórter diante de uma comparação absurda, né? Foi perguntado para o Maluf se a que ele atribuía o fato do nome dele, Maluf, ter se tornado um verbo, malufar, que significava roubar. Aí ele me sai com uma resposta esdrúxula, dizendo que as aparências nem sempre são como as pessoas acham, não correspondem à realidade. Na época, o Rock Hudson havia morrido de AIDS, o Rock Hudson era um galã do cinema americano, uma figura máscula, um sujeito forte, bonito, alto, né? A maioria dos papéis como conquistador, de mulheres bonitas e tudo. E aí ele solta essa, de que vejam, por exemplo, o Rock Hudson, que sempre foi tido como machão e que morreu de AIDS. Um negócio inacreditável, né? Aí foi perguntado a ele se ele se considerava o Rock Hudson da política brasileira. Aí o negócio fechou de vez, né? Vocês não vão publicar isso, não. Ok, vamos ver se não vão publicar. E publicaram. Uma coisa incomum, né? Não é qualquer um. Nesse aspecto, Cidade de Santos, nesse momento, Cidade de Santos foi grandioso, vamos dizer. Teve uma autonomia, uma independência e uma coragem, porque não era fácil fazer isso na época. Não era vamos, como é hoje, por exemplo, que você fala-se o que se quer, né? Na época tinha uma lei de imprensa, que no caso não pôde ser acionada, porque não houve nenhum crime, nenhuma ilegalidade na entrevista. Né? A reprodução da entrevista é literal, né? Tá tudo gravado, estava tudo gravado. E, na minha opinião, aí é decretada de morte o Cidade de Santos, porque o Caldeira passa a ver o Gabriel como um inimigo, o Gabriel e as pessoas que, imagina, então, os que entrevistaram o Maluf iam ser os editores do jornal dele, impossível. Era impossível. Nós é que era muito ingênuo de achar que era possível. E o Gabriel mais ingênuo ainda, porque o Gabriel estava num posto em que ele tinha que ter mais malícia, né? Ele foi muito ingênuo. É isso, é o que eu lembro disso. Para a gente encerrar, qual que é o principal ensinamento que esse período seu no Cidade de Santos te proporcionou que você levou para o resto da sua vida profissional? Olha, eu não sei te dizer. Porque rigor não era rigor jornalístico. Rigor jornalístico passou a ter um muito breve período de tempo com o Gabriel. Eu acho que me deu uma visão melhor de como um jornalista deveria se comportar. O Projeto Folha, o Manual da Folha da época, pode parecer heresia falar isso, mas eu acho que o Projeto Folha, não na totalidade, mas naquela coisa de ouvir sempre no mesmo dia, na mesma matéria, os dois lados, tem um rigor no que você transcreve em termos de declaração, aquela coisa toda. Eu acho que foi mais o Projeto Folha mesmo que me deu algum norte do que o Cidade de Santos. O Cidade de Santos era uma bagunça.
Cidade de Santos era uma bagunça. Eu não tenho boa memória, assim, profissional do Cidade. Eu também não sou um jornalista, né? Eu caí de jornalismo de vagabundagem, porque não, na realidade eu não queria ser nada, eu queria ser jardineiro. Eu fui parar em jornal porque todos os meus amigos eram jornalistas, entendeu? Todos eles. E admirava, eram amigos que eu admirava, como o Araquém, Oswaldo, Fidalgo, Ricardo, posteriormente Mauri. Então, acho que eu aprendi. Eu aprendi, não é que eu não aprendi, eu aprendi. Eu aprendi a ser repórter no Cidade de Santos. Se é que eu aprendi isso. Mas não foi um bom aprendizado, sabe? Aprendi muita coisa errada. Muita coisa errada. Sério. Era um jornal feito com enquetes. Né? Eu não responsabilizo o jornal por isso, porque eu poderia aprender por outras vias. Né? Poderia subverter as pautas ruins do jornal com pautas mais profissionais e que eu achasse mais convenientes, mas eu também não tinha essa capacidade na época. Então, não tenho grande... Cidade de Santos não foi tão marcante para mim assim. Foi marcante em termos de vivência, mas profissionalmente eu não acho que eu tenha tido um bom aprendizado na cidade. Eu acho que eu aprenderia mais se tivesse ido para a Tribuna, por incrível que pareça. Que é um jornal que eu não trabalharia, não trabalhei a vida inteira, trabalhei na revisão para sobreviver, mas sempre achei abominável a postura conservadora e careta do jornal, que era, na época dos anos 70, 80, uma redação de primeira linha, né, meu? A Tribuna. Por isso que eu falo, eu teria aprendido mais, porque eu trabalharia ao lado de pessoas muito mais capazes do que eu trabalhava no Cidade de Santos, sem desmerecer as pessoas do Cidade de Santos. Na realidade, estavam lá como eu. A redação da Tribuna era do cacete, meu. O Rodão Mendes Rosa, era legal pra caramba. O Oscar, sem contar os novos, né? Lani, Leda, Ricardo, Fidalgo, o Zeca Silvares, na época era um bom repórter, excelente repórter, tinha começado no Cidade de Santos, mas estava lá. Então, é isso.